Graças a Deus você é homem. É sempre uma honra estar com você, compartilhando o devocional DHPH, de homem para homem, do Christian Men's Network, aqui da Universidade da Família. Quando queremos aprender algo, solicitamos alguém que possa nos ensinar. Vamos a alguma palestra, investimos em treinamento e buscamos, de alguma forma, aquela informação e influência. Para ser homem ousado, precisamos andar com homens ousados, que não se abatem com as dificuldades no caminho ou até com as decepções inerentes ao processo, mas andam com fé e confiança naquilo que Deus colocou em seus corações. Permanecer na companhia de homens ousados é enxergar o que é preciso para se tornar um homem ousado. Perceber a determinação interior que os homens ousados possuem, então encontre homens ousados e ande com eles, deixe que o espírito deles afete a sua vida. Nós estamos estudando sobre esse devocional, Homens Ousados, de Paul Cole, e o nosso tema de hoje é Homem Ousado anda com homens ousados. Fica comigo. Muitas vezes queremos ser alguém que possa influenciar pessoas, agir de forma ousada, caminhar em rumo à semelhança de Cristo, mas nos cercamos de pessoas que murmuram, olham somente as coisas negativas ou acham que sempre alguém tem que suprir a necessidade delas. 1 Coríntios 15, 33 e 34, a Bíblia nos diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo. E não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha vossa. Ou seja, Paulo está escrevendo aos Coríntios e falando da importância das más companhias. A Bíblia é clara em relação à companhia na qual caminhamos. Assim como é prejudicial a má companhia, é produtivo e positivo buscarmos andar com pessoas que temem ao Senhor, andam em seus caminhos, tenham um caráter aprovado, sejam íntegras e com o espírito ousados. Assim como Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que as más companhias, elas tiram de você os bons costumes, as boas companhias trazem para nós boas influências, bom conhecimento e bom aprendizado. Buffett dizia que você é o resultado das 5 pessoas na qual você caminha. Com quem que você está caminhando? Qual que é a diferença entre as relações nas quais nos relacionamos? Elas podem nos afastar ou nos aproximar de Deus, podem gerar vida ou morte em nós, podem nos suportar ou nos afiar, podem se ajustar ao padrão da sociedade, certo? Ou nos ajustar ao padrão de Cristo Jesus. Provérbios 27, 17 fala assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Deixe-me explicar isso de forma prática. Ao visitar um amigo, certo? Ele me contou uma história bem assim. Que nós estávamos num retiro, ele me apontou aquela pessoa: Marcos, está vendo aquele homem lá? Eu era muito amigo do pai dele e me tornei consequentemente amigo dele. Ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe e eu me tornei como se fosse um discipulador dele, a gente caminhava junto. E na caminhada eu comecei a perceber que ele mudou o comportamento. Estava andando com más amizades, aquele churrasco, aquelas novas companhias, e estava mudando o comportamento dele e fazendo com que ele se afastasse de Deus. E eu chamei ele para jantar, e fui eu e a minha esposa, a esposa dele e ele, e nós fomos jantar, e quando chegamos no restaurante, pedimos a bebida, e ele vai lá e pede uma cerveja. E eu falo assim: aqui não, você não vai pedir a cerveja não. E ele reagiu comigo: o que você está pensando? Você não é meu pai? Você não manda em mim? Eu não sou seu pai, não mando em você, mas eu sou seu amigo. E como o ferro afia o ferro, eu quero afiar você. Comigo você não vai tomar cerveja. Com quem que você anda? Quais são as companhias? E aí começou a indagar este homem, certo? Trazendo ele à realidade e confrontando ele em relação às companhias que estava vivendo. E foi muito interessante, porque eu tive o privilégio de conhecer este homem. Ele é um cara que rapidamente ele atrai as pessoas, porque tem um coração muito bom, um homem muito inteligente, hábil em várias coisas. E nesse retiro ele fazia de tudo e estava apaixonado por Jesus. E ele, numa conversa que tivemos fora do evento, ele me chamou e falou assim: Marcos, eu só estou aqui por causa daquele cara. Ele me tirou, eu estava indo sendo laçado, as más companhias, as más conversações estavam me levando para longe de Deus. Com quem que você está andando? Com quem que você está caminhando? Olha que interessante. É interessante mesmo você pensar sobre isso, porque você que está passando por isso não percebe.
Então, como ferro afia o ferro, o homem afia o seu amigo. Então, eu e você precisamos permitir que as pessoas mostrem para nós aquilo que nós não estamos enxergando. Porque esse rapaz não estava enxergando. Ele estava deixando de ser um homem ousado. Provavelmente, se esse amigo dele não chama ele para conversar, não confronta ele, não caminha com ele, ele não estaria naquele retiro. Poderia até estar com um propósito de ser trabalhado por Deus, mas ele estava lá servindo, porque ele não caiu no engodo. Homens ousados andam com homens ousados. Com quem que você está andando? Quando vem aqueles pensamentos, pode ter certeza do que eu estou te falando. Se você começa a ver a igreja como mais crítica, os pastores como mais crítica, a liderança como mais crítica, as coisas que são feitas na igreja como mais crítica, provavelmente você está se afastando de Deus. Provavelmente você está se afastando de Deus. Escute o que eu estou te falando. Eu não preciso mais ir para a igreja, eu tenho um online, eu tenho isso. Eu quero dizer para você que o movimento dos desigrejados é um movimento do inferno. Um homem desigrejado, ele é um meio desviado. Não tem como membro andar fora do corpo. Você vai andar com outras pessoas que vai te conduzir para um lugar que não é bom. E eu quero dizer para você, trazer você de volta. Volta para a igreja, volta na comunhão da igreja, volta a caminhar com os homens da igreja, porque a igreja foi fundada por Jesus Cristo. Ela não é perfeita. E Jesus mesmo falou quando foi confrontado, que ele estava lá sentado no meio dos pecadores. Os saduceus e os fariseus falaram assim, olha só, ele está andando no meio dos pecadores. Ele diz assim, eu vim para os que estão doentes. E eu e você precisamos ser curados por Jesus. Isso é muito importante. Olha que interessante o que aconteceu com este homem. Um homem ousado confronta e conduz seus amigos ao caminho. E não diz, a vida é dele, a minha função é permanecer aqui de boa e cada um faz o que quer. Isso não é um homem ousado. Isso é um homem que se conforma com a situação que está. E nós devemos ser homens inconformados com o padrão deste mundo. Inconformados em ver as pessoas se afastando de Deus, destruindo seus casamentos e as suas famílias. Nós temos que nos conformar a Deus. Ele é. Então diga não, não e não. É esse tipo de homem. Porque você não foi... Lembre-se que o bom é inimigo do excelente. E você não foi feito para ser um homem bom. Você foi feito para ser um homem excelente. O Edin Cole fala que se você está na média dos homens, no curso Tesouro, ele fala que você está vivendo a mediocridade. Você é um homem ousado. Você não é um homem medíocre. Chega de homens que concordam com tudo e não se posicionam. O ferro afia o ferro, porque os dois são duros e geram fortes atritos. Busque andar com homens que chamem a sua atenção e possam mostrar-lhe a verdade em amor, mas com firmeza. E é muito triste quando ouvimos histórias de pessoas que dizem assim, eles me falaram para voltar para a igreja, para me afastar das más companhias, que na época eu não enxergava que eram, mas não de forma ousada, e me confrontaram, e não me confrontaram de frente a frente. Para ser ousado, ande com homens ousados. Permita também ser confrontado, permita também ser afiado. Não queira somente afiar os outros, mas permita que o mesmo ferro com que você afia o outro venha afiar você também. Se deseja expandir sua lista de sucessos, ande com homens bem-sucedidos. Para se tornar um jogador de futebol, jogue com alguém que é melhor do que você. Para obter cultura acadêmica, usufrua de companhia de homens cultos. Para ser um grande mecânico, ande com mecânicos. Venha caminhar conosco através do currículo Semeando a Hombridade. Tem vários homens que querem caminhar você e juntos se afiarem para se tornar homens semelhantes a Cristo. Phil Pringle, em seu livro You the Leader, Você o Líder, somente em inglês, diz: o processo de formar um homem de Deus é uma mistura de triunfo e fracasso, bênção e dor. Leva muito mais tempo do que se espera, custa muito mais do que desejamos e nos conduz a uma jornada em meio a muito mais tribulação do que jamais imaginamos que conseguiríamos enfrentar. Uau! Você está pronto? Deseja ser um homem ousado? Ou é daquele homem que não me toca, não me deixa, eu tenho a minha vida, ninguém me diz o que fazer, eu sei o que fazer? Não. Você precisa caminhar com outros homens ousados, para que Deus trabalhe no seu coração. Pedro era um homem forte, um homem duro. Paulo também era um homem. A Bíblia fala que Paulo vai lá e resiste Pedro na cara, porque eram dois homens ousados que estavam se afiando. E os dois nunca pararam de transmitir o Evangelho de Jesus Cristo, porque eram homens ousados. Vamos caminhar juntos nessa jornada. Nós queremos convidar você. Nós temos um currículo para caminhar juntos. Nós estamos animados, porque nós queremos que a nossa nação precisa de homens ousados, homens que se posicionam, homens que não se dobram, homens que não se curvam, homens que não cedem para o fluxo da sociedade e do mundo. Você é este homem. Graças a Deus você é este homem. Hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós resgatamos homens. Nós somos uma rede de homens
Exames Cristãos e nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.